noite, meu povo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Mais Saúde. Eu sou Natália Pestana, vocês já me conhecem por aqui. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é desenvolvimento humano. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Por isso, hoje eu trouxe o Alexandre Carmona aqui. É a primeira vez aqui conosco. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Acompanhem até o final e depois vocês podem deixar dúvidas, perguntas, sugestões pra gente, que no próximo a gente vai responder todas elas. Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado. Se sinta em casa. Por favor, se apresente o pessoal em casa de conhecer um pouquinho. Obrigado. Foi uma honra, né? Chegou esse convite para mim, foi de imediato, né? Meu aceite. Eu sou o Ale Carmona, eu moro agora em Indaiatuba. Eu vim de São Paulo há 5 anos, né? Eu morei em Valinhos durante 2 anos e agora estou aqui em Indaiatuba. Espero não sair aqui de Indaiatuba. Estou amando morar aqui, sou casado com a Alessandra, sou pai da Alice, de 5 aninhos. Eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional e tenho vários papéis, né? Na verdade, eu sou coach há 18 anos, né? Então, praticamente eu sou aquele coach raiz, né? Aquele que começou. Então, eu falo que eu tive a dor do desbravamento. Sim. E hoje quem está entrando nesse mercado do coaching vai desbanalizar, né? Porque, de fato, o mercado ele teve uma mudança. Todo o meu trabalho hoje é por indicação. Então, assim, de fato, eu trabalhei a venda do coach, vamos dizer assim, de algo que as pessoas nem sabiam que era, né? Então, mas tinha seu espaço ali. E um espaço que, desde o começo, ele foi muito ético ali para você fazer uma formação, para você se desenvolver, para você passar por um processo. Então, eu me aprofundei muito, 5 formações, depois criei meu método próprio, depois entrei como professor, formei 18 turmas. Que legal! Né, até 2019, até 2018, 2019, eu formei turmas, depois veio a pandemia, eu parei de fazer formação, agora eu estou com uma formação para mentores. Então, coaching é a minha base, né, que é essa base, porque hoje a gente vê, né, o coaching, esse lugar o guru, né, aquele que dá todas as fórmulas e tal, e na verdade, o coaching mesmo é não diretivo, né? Eu não sei e você sabe, ou você não sabe que sabe. Tá ali para te ajudar a achar o caminho sem eu ter que precisar te dar a resposta. Exatamente, né? Procurar a resposta dentro de você. Socrático, né? De Sócrates, né? E isso se perdeu, porque agora é a fórmula do dinheiro, é a fórmula da felicidade, é a fórmula de os famosos, né, que saem postando foto no Instagram, em carrão, falando, você quer saber como eu faturei? Aí fala só fala de dinheiro, e aí o carro nem é dele, às vezes... Não é dele, entrou no condomínio só para gravar. Isso acontece e é visto mesmo, né? Então, eu sou coach, depois, na minha carreira, eu entrei como coach e consultor de empresas familiares, né? Eu brinco, né? Consultor de empresas familiares, toda família tem problema, né? Toda empresa tem problema, e empresa familiar tem os dois juntos, né? Então, eu trabalho, nesse lugar eu sou um especialista, né? Eu trabalho desde a ponta, desde a família empresária e desço cascateio mesmo, né? Trabalhando ali a parte de gestão, de estratégia, de desenvolvimento. Tenho parcerias muito estratégicas nesse lugar. Eu sou mentor de carreira e negócios, né? Essa mentoria eu recebi esse título de forma orgânica, que agora se fala muito de mentores, né? Mas eu comecei a ser chamado, ser convocado, sabe aquela coisa que chega para mim, chega para você? Sim. Então hoje, de fato, agora eu estou com mentoria de carreira e negócios, eu acredito que uns 6, 7 anos, assim, de forma bem natural mesmo, mas eu já falava de mentoria lá atrás, desde 2010 eu falava disso. Eu trabalho com facilitação de times de alta performance, né, que é onde até fui convidado, né, onde me descobriram, né, para fazer o convite para mim. Eu estava falando sobre times de alta performance, que eu tenho essa formação. Eu sou constelador também, né, então eu não sei se quem está assistindo conhece sobre constelação sistêmica, você conhece? Conheço. Então eu sou constelador também, que legal. Só que a minha constelação é de carreira e negócio, que é algo, vamos dizer assim, um pouco raro no Brasil. Quando chega uma constelação familiar para mim, como não é meu foco, ou eu acompanho, né, com pessoas especialistas nisso, mas geralmente a empresa familiar, quando constela, cai na família, né? Aí eu sei trabalhar. Porque eu percebi nas constelações, dentro das minhas consultorias familiares, muitas coisas que são padrões que a gente carrega da família, cai na empresa. Entendi. Cai na empresa e... não tem jeito, né? Não tem jeito. Tá tudo vinculado. E agora, ultimamente, né, o meu papel mais recente é de conselheiro. Esse ano, inclusive, eu virei conselheiro de 2 empresas, recebi esse convite. E é um papel novo meu aí que eu tô sentindo e tô adorando, que é um lugar muito bom. Fora que eu tenho o BGB, né? Que é uma empresa que trabalha o desenvolvimento humano e organizacional, que utiliza o golfe como uma ferramenta. Sou golfista também, né? Eu sou golfista há 4 anos, 4, 5 anos, vamos dizer assim. E aí eu consegui unir duas paixões minhas, né? Que é o
o golfe, né, e o desenvolvimento. E aí, no BGB eu tenho um sócio, que é o Bruno Fioravante, né, que está comigo nessa jornada aí. E como que você entrou nessa jornada de coach, desenvolvimento? Olha, eu sempre fui empresário, né? Sempre, acho que desde pequeno, assim, pensei em negócios. Meu pai sempre foi muito empreendedor, tá? Meu pai, por mais que ele teve carreira, né, meu pai se aposentou na Ford. Uhum. E aí depois mas sempre ele teve comércio, né, vendia coisas, então sempre trouxe essa característica empreendedora. Meu pai se aposentou e quis mudar para o interior, mudou para Birigui, Araçatuba ali, Nossa, aquela região, e eu fui junto. Não tinha muita escolha. Fazer o quê, né? E meu pai montou uma fábrica lá de jateamento de vidros, na época nem existia, né? Então ele adaptou a máquina e tal. Então eu aprendi sempre ali esse caminho do empreendedorismo. Depois, com 17 anos, eu saí de casa, voltei para São Paulo, aí entrei num negócio familiar e fui até meus 27. Uhum. Né? Aí, aos meus 27 anos, eu estava assistindo o Jô Soares, eu vi o Jô Soares entrevistando uma pessoa que chama Jack Scholes, e aí eu entrei em contato com ele, levei ele para minha empresa, e ele que me falou de coaching. Né? E assim, eu tinha... para quem não conhece as fases de vida, né, de 7 a 7 anos a gente tem uma fase muito marcada na nossa vida. Sim. Né? Então, 7, 14, 21, 28. E eu estava bem na crise dos 27 para 28, que é uma das crises que hoje eu atendo e falo, tá tudo bem, mas é uma crise... Vai passar. Mas é um negócio que fica meio que fechado, assim. Existe uma ansiedade muito grande de você olhar para a vida e fica tudo muito incerto, né? E eu fui perguntar se esse cara que deu treinamento, o Jack Scholes deu treinamento da minha empresa, ele podia me atender. Eu bati aqui, né? E aí ele falou assim, olha, eu não consigo te atender, na verdade, você pode procurar uma psicoterapia, né? Daí eu falei, olha, eu gosto de psicoterapia, conheço, mas não é isso, é um desconforto meu de futuro mesmo, de olhar para meus talentos. Eu tinha a questão, eu tinha um negócio dentro de mim. Aí ele falou, cara, é uma coisa que está chegando no Brasil que chama coaching. Coach chegou mesmo ali em 2005, 2006. Então tinha os primeiros mesmo. Eu falo que eu sou raiz porque eu fui dos primeiros, mas teve um primeiro grupo ali que veio, que formou fora nos Estados Unidos e veio. Algo muito sério e profundo, né? E aí eu fui atrás e entrei no processo e, nossa, meu processo abriu minha cabeça, minha mente. E dali... na verdade, a minha decisão inicial ali era só consultoria de empresas familiares, porque é da onde eu vim. Sim. Mas a minha coach, ela falou assim para mim, eu lembro até hoje, assim, ela falou, olha, eu tô te apontando o dedo, não é meu papel fazer isso, mas o seu amor pelo desenvolvimento, porque eu já estudava sobre comportamento humano, eu só não tinha feito psicologia, porque a minha formação é administração, por negócios, né? Por isso que eu tenho esse lugar dos negócios, mas eu já estudava comportamento humano. Aí ela falou assim para mim, olha, é lindo ver o seu amor por pessoas, por desenvolvimento, tudo que você me fala, as trocas que a gente tem aqui, é um desperdício você não entrar no coaching. Aí quase que ela me arrastou. Aí eu fui fazer uma formação, né, de coaching na época, foi a minha primeira, que foi com a Arlene Davis, uma californiana, que era coaching com PNL, com programação neurolinguística, e essa minha coach fez comigo como aluna. Então ela era a segunda formação dela e minha primeira. E eu do grupo, acho que tinha 30 e poucas pessoas, eu era o único que tinha passado pelo processo. Então, isso me deu uma base muito forte de entender como é sentar aí, né? Você está me entrevistando, né? Como que é entrevistar? Né? É um outro lugar. Sim, é um outro lugar. Passei por isso. Não é? Eu fui no da Tânia Zambon, passei pelo PNL, eu tenho a carteirinha de coach também. Que legal. Então, assim, gente... É fantástico, Para o pessoal que não conhece, né, acha que coach é só esses grandes nomes que ficam postando aí, falando que é faturamento e não sei o quê... Cara, eu fui com esse preconceito, né, pra lá. Sim. E aí, quando eu me vi no momento de PNL, me assim, tendo encontro com uma menina de 5 anos, que era, no caso, eu entendi que aquilo era muito ali. E eu fiz isso em janeiro. Terminei 2 dias antes de voltar às aulas no internato. Quando eu voltei pro internato, era outra pessoa. Era outra pessoa. E todo mundo vinha e falava, o que aconteceu com você? Eu falei, meu filho, eu tô conhecendo o que é coach de fato. Tô me visitando, né? Exato. Eu tô me visitando. Eu falo assim, uma coisa que eu explico, né? E eu deixava isso muito claro nas minhas formações, que hoje, para você gerar uma dependência é muito fácil. Né? Porque eu te prometo, eu te dou fórmula, então você fica dependente. Sim. O coach é antidependência, né? Então, eu sempre falo que são três coisas, né? Sou eu, você e suas questões.
Sim. Eu sou um facilitador entre isso e não aqui. E o que as pessoas fazem hoje para gerar grana mesmo, né, para falar, para gerar dependência, ela cria uma conexão aqui. Uhum. Então você começa a depender de mim. E isso vai para uma série de coisas, né? A gente consegue enxergar isso em várias entidades, né? No mercado como um todo. Então hoje eu sempre falo para as pessoas, falo assim, ó, presta atenção no discurso, né? Porque se começa a entrar dinheiro, a pessoa começa a falar do faturamento dela. Você vê, eu conto minha história aqui, eu não vou falar de quanto eu ganhei, de quanto que foi. Não é isso, não se trata disso. Mas quando quer vender, sim, né? Porque aí eu te gero um desejo, te vendo um sonho, né? Exato, né? Mexe naquele negócio da objeção, o ego e cria a venda. Isso, exatamente. Tá tudo... uma vez um cara chegou para mim para vender plano de seguro de vida, né? Uhum. Aí foi, mas ele colocou um pitch assim, aí eu olhava, eu não acreditava que eu tinha caído naquilo, porque eu achei que ele tava me procurando para passar comigo. Uhum. E ele tava querendo me vender, né? Aí, e porque como foi indicado por um grande amigo e tal, aí eu falei, cara, você tá aberto a feedback? Né? Ele falou, tô, mas eu tô meio assim. Eu falei, cara, você usou, quer que eu te conto quantos gatilhos você usou comigo? Usou o gatilho da escassez, usou o gatilho de não sei o quê. Cara, ele usou um gatilho de perda comigo, que ele falou, imagina você morrer e a sua filha, seus filhos. Eu falei, cara, você não perguntou se eu tenho filho. Eu não tinha filho na época. Eu falei assim, você entende o que você está fazendo? A gente não conversou, já tinha dado uma meia hora, eu falei, a gente não conversou ainda. Ainda você não sabe quem sou eu. Exatamente. Você está só no seu discurso mental, do que te ensinaram. Você não está comigo aqui. Aí, meu... O cara... Ele perdeu... Ele não sabia... Se pudesse ele ir embora, se pudesse ele sair correndo, ele saía correndo. Gaguejou e não sei o que e tal. Depois pediu umas desculpas, mas ele saiu desconcertado, sabe? Saiu desconcertado. E não voltou, né? Porque esse tipo de treinamento, fora que ele queimou toda a carteira dele, né? Porque ele mandou esses pedidos, né, de indicação para todo mundo, e aí todo mundo começou a evitar, né? Começa a evitar a pessoa, né? Porque fala, tá de novo. É como se fosse uma lavagem cerebral, né? Sim. De venda. É que o pessoal, eles confundem a questão de fazer os gatilhos para trazer com o apelativo. Exatamente, né? exatamente. Aí quebra todo aquele negócio do rapport que a gente aprende. O gatilho de escassez, ele existe, o gatilho de escassez, né? Mas ele acontece. Por exemplo, se eu não tenho agenda, né? Por exemplo, eu tenho uma proposta de um trabalho de não sei quantos dias, que é recorrente, tal. Por exemplo, nesse momento eu não vou ter. Então, se eu falar que eu não tenho, é um gatilho de escassez. Só que é natural, é real. A pessoa pode falar assim, caramba, ele não tem agenda hoje, né? Que legal, que interessante. É uma pessoa requisitada. Né? Então, isso gera valor para mim. Uhum. Gera mesmo. Só que tem que ser real, tem que ser verdadeiro. Você não pode usar isso intencionalmente, porque não é legal. Né? Então, e não tem que partir de você, né? Tem que sair da boca do cliente ou da pessoa que está ali para que se torne real. Exatamente. É igual o termo especialista, né? Você ganha esse termo. Eu ganhei alguns termos de especialista. E tem gente que entra e fala, eu sou especialista. Por que você é especialista? Né? E aí tem aquele negócio de 10 mil horas, 10 anos e tal. E aí um dia, por exemplo, eu tenho hoje 15 mil horas de atendimento. Mais de 15 mil horas. É muita coisa. É muito. E eu não tinha feito, um monte de gente sem muita coisa ali, fazendo, né, botando o ovo e cantando pra caramba, e eu lá, né, aí falaram do ovo, pra mim falaram do ovo de pato e ovo de... Falou, meu, você tem que cantar um pouco, tem que falar um pouco do seu... Eu falei, é verdade, eu preciso, tem coisa que a gente precisa falar, tem coisa que você precisa falar. Sim. Mas isso é uma questão que vai fortalecer a tua identidade, que vai fortalecer o teu negócio, que vai gerar mais credibilidade, mas tem que ser real. E aí, a melhor coisa é quando alguém te considera um especialista, né? E não você chegar lá e falar, eu sou especialista, como que é assim? Você vai lá e se autotitula isso, né? Exatamente. É gostoso aquela sensação de merecimento. Merecimento, de reconhecimento. Exato, né? é muito bom. Você comentou a questão dos 7 anos. Tá. Explica um pouquinho pro pessoal de casa como que é essas crises dos 7 anos aí. Dos 7 anos. Não, são setênios, né? Quem quiser pesquisar um pouquinho mais, coloca no Google ali, antroposofia. Né? É ali que eu falo, né? Exatamente, aquela dali é toda sua. Antroposofia. Então, a antroposofia, eu comecei a atender com 27, 28 anos, mais ou menos. E quando eu estava com 32, eu tenho 46 anos, tá? Quando eu tinha 33 anos, 32 anos, uma pessoa que trabalhava com biografia humana me procurou. E assim, o universo mandou para mim essa pessoa. Uhum. E eu prontamente, porque eu gosto muito de conectar conhecimento, deu para ver pelo meu portfólio, né?
E foram coisas do meu portfólio que foram uma coisa buscando a outra, né? Então, por exemplo, quando eu falo de constelação, é porque eu comecei a perceber que dentro das organizações familiares tinham padrões fortes, e eu falei, isso não resolve com comportamento ou com uma técnica, Sim. é uma outra coisa que está acontecendo ali, né? Então, eu sempre dei muita atenção no que chega, e chegou a biografia humana para mim. E aí a pessoa sentou comigo no meu escritório lá, eu brincava, falava que era coachitório, né? Que eu tive esse escritório por muitos anos, e ela falou, posso visitar a tua vida? Assim, eu falei, claro. Me fala o que aconteceu do 0 a 7. Aí eu contava, ela, pum, contextualizava. Né? Do 7 às 14, pum, contextualizava. Dos 14 aos 21. Aí ela falou, bom, o que aconteceu nos seus 28? Eu falei, nossa, foi quando aconteceu a minha crise e tal. Então, existe a crise dos talentos, chama crise dos talentos, dos 28 aos 35. Né? Aí, e agora, o que você está vivendo? E aí ali parou pra mim, né? Porque eu tava naquela fase de vida, você não sabe ir pra frente, né? Se eu não me engano, ela era mais velha do que eu. Mas eu sempre atendi muito pessoas, assim, até os seus 28. Então eu tinha já uma carteira muito grande até. Quando ela falou da crise dos 28, tudo que acontece, nossa, eu falei, não, preciso aprender isso. Então, do 0 a 7, a gente tem 3 setênios que é da luta, aliás, do crescimento humano, né? Que é do 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Dos 21, imagina uma parábola isso aqui, né? Então, uma parábola, e aí até aqui em cima, mais ou menos, é 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Dos 21 aos 28, que são 3 setênios, não, 21, 28, 28 a 35, 35 a 42. São 3 setênios. Aqui é da luta, é onde a gente se posiciona na vida, é onde a gente tem que colocar nossos talentos e colocar lá, né? E dos 42 aos 49, 49, 56, 56 a 63, são os 3 setênios da sabedoria. A linha oriental fala, né? De 10 em 10 anos, eles vão falando, né? Então você tem, na verdade, até 20 anos para você crescer, mais 20 anos para você lutar e mais 20 anos para você ser sábio, né? Tem uma linha que que é um pouco diferente. Dos 7 anos, para mim, faz muito sentido. Né? Então a antroposofia fala que o último dentinho vai cair lá aos 7 anos porque a cabeça está pronta, né, o cérebro. Então, do 0 a 7 tem a questão da segurança, né, de você trazer que o mundo é seguro. Do 7 aos 14, o mundo é belo, sim, é o lúdico da vida. Né? Dos 14 aos 21, o mundo é verdadeiro. Então, que é onde o adolescente descobre as mentiras que foram contadas para ele. Exato, ele descobre que o mundo ideal está na cabeça dele. Exato, e que de fato o pai às vezes não é o herói que ele achava, a mãe talvez não é a heroína que ele achou, que eles são falhos, sim, e que ele é falho também, e que aquela história que contou não é verdade. Então, e fora que tem uma chuva hormonal ali, né, uma tempestade hormonal, então aí vem a aborrecência, né? Essa fase é difícil. É uma fase, mas assim, é um preparo, porque dos 21 aos 28, a gente fala que é um momento muito emocional da nossa vida. Né? Dos 28 aos 35 é racional, né? E dos 35 aos 42 é de consciência. Então, tem uma linha que eu acho muito bacana que fala assim, dos 21 aos 28, fala que é centauro, né? Meio animal, meio gente. Então, você é mais egoísta e precisa ser. É a fase da experiência, é a fase que você tem que trocar, que você tem que experienciar a vida. Então, sempre que eu não atendo, mentoro alguém e está nessa fase, eu vou fazer um mochilão, faça. Eu vou mudar, vou trocar de carro, troca. Preciso mudar meu relacionamento, muda. Vou mudar de emprego, muda. Porque é legal, porque senão você vai resgatar lá na frente. Você tem que ter essa experiência aqui. Dos 28 aos 35, fala que é o cavaleiro, o Amazonas, né? É você domar o animal. Uhum. E dos 35 aos 42 é o andarilho. Você desce e anda sozinho. E aí, aos 42, vem a crise da autenticidade. Né, que eu passei muito bem, assim, ela é muito, claro, que é quem eu sou de verdade, entendeu? Então, às vezes, a gente busca quem eu sou isso a vida inteira. A vida inteira. Mas a crise mesmo, por isso que fala a crise dos 40, porque ele existe. E 42, com 21, 21 mais 21 é 42. Existe um espelhamento. Por isso que você vê muita gente de 42 querendo buscar ser mais jovem. Isso que eu ia falar, tendendo a voltar à origem. Até porque 63 com 0. Por isso que a pessoa, a avó, né, a pessoa mais idosa, ela tem uma conexão com a criança muito grande, porque ela encaixa. Isso eu acho incrível, porque assim, né, eu tô na área da medicina, eu sou interna, né, tô no 6º ano. Às vezes, quando eu vou fazer atendimento a domicílio na UBS, né, coisa assim, a gente atende muito casos de Alzheimer. Sim. E são Alzheimers ou demências muito avançadas. E eu acho fascinante que
Todos eles têm uma boneca. E isso, volta lá. Todos eles lembram da infância. É. E às vezes, assim, né, a gente tá falando de um senhor que tem, vamos lá, 100 anos, então ele pegou aquele finalzinho da época de escravidão, ele trata as outras pessoas como ele via lá atrás. Exatamente. E eu chego em casa, minha mãe é psicóloga, eu chego em casa e falo, mãe, como é fascinante, porque daí basta você entrar naquele mundo. Exatamente. Eu fui fazer o atendimento de uma senhora com uma preceptora do meu internato, e ela falou assim, meninas, eu preciso da ajuda de vocês, porque ela agora ficou agressiva, ela não deixa a gente fazer o exame físico nela. Uhum. Ela bate, ela grita, tudo. Então a gente tava ali em 2 mais a médica, e ela tava com uma ferida muito feia. E quando o esposo dela foi abrir o curativo pra gente, ela começou a gritar, pai, tá doendo, mãe, mãe, mãe. Chama a mãe. Aí eu olhei aquilo, eu falei, eu acho que eu vou conseguir domar. Ajoelhei, segurei a mão dela, falei, filha, a mãe tá aqui. Olha isso. Pronto. Ela continuou gritando, igual no atendimento de pediatria, continuou. Sim. Mas ela não soltou minha mão. Ficou ainda brava comigo quando eu falei que eu ia no banheiro, que eu precisava ir embora, mas que a mãe tava ali. Ficou brava e conversou só comigo. E eu falei pra mim, mãe, olha que doido. A gente sai da infância, envelhece, vive tudo que tem que viver. E aí parece que em algum momento a linha e volta pra infância. Volta pra infância. Essa fase da infância, fora quando a gente começa a falar da criança interior, né? Aquela criança que você esquece lá. Então você tem que abraçar, você tem que olhar para isso. Mas é muito forte essa fase da infância. Então, até os 3 anos ali, claro que mais é importante, mas assim, o quanto que a atenção, a segurança, o amor, né? Quem teve falta disso é a vida inteira, né? Sua mãe é psicóloga, sabe que Exatamente. isso é uma falta. Eu perdi minha mãe com 3 anos, né? Então eu tive 2 irmãs que fizeram o papel de mãe. Depois a minha madrasta, que é minha mãe hoje também, né? Também me acolheu. Mas o quanto isso eu tive que buscar, o quanto isso eu tive... Então, assim, e o quantas crenças a gente cria. Eu lembro que eu com meus 20 e poucos anos, eu me vesti de Papai Noel, 20 e poucos anos, é mais ou menos isso. E minha avó, e aí eu fui, e minha avó começou a chorar, e todo mundo falava, Alexandre, e ela não acreditava, ela era o Papai Noel. Né? Então, assim, então a gente acredita no Papai Noel, depois a gente desacredita, né? Mas tá lá dentro. Tá lá dentro. Porque quando fica lá, ela resgata e fala, caramba, como assim? Né? E ela não é Papai Noel, né? Achando que era brincadeira, mas não, era verdade. Tinha aquele olhar. Tinha. Então, como fica marcado na gente, né? E eu achei fascinante ter vivido isso na programação neurolinguística. Sim. Porque eu fui lá despretensiosamente, né, no método da Tânia. E aí ela começou a falar de programação neurolinguística. E eu sempre trouxe isso pra dentro de casa, sempre falei assim, gente, eu sou doida pra fazer isso, pra ver se realmente funciona. Porque eu sou um pouco cética. Eu também, então, quando eu via aqueles vídeos assim, eu falava, não, isso é combinado, não é possível. Chegou uma bendita sexta-feira daquele curso. Aquela mulher apagou a luz do ambiente, e as cortinas lá é tudo preto, o lugar é tudo preto. Mesmo se você abrisse o olho pra se sabotar, você não via nada. E eu falei assim, não, Natália, se entrega. Vamos ver se esse negócio funciona, se entrega. Quando ela falou, seu pai tá ali na frente, eu comecei a chorar por um motivo que eu nem sabia que ainda me marcava. E ali, eu comecei a falar coisas pro meu pai que eu também não imaginava que eu precisava falar. É sensacional. E engraçado é que você vê a figura, né? Pra quem assim não sabe muito do PNL, é como se fosse uma regressão, né? Vamos simplificar. Eu vi a figura do meu pai, eu vi a figura da minha mãe. E a figura que mais assim foi desbravador pra mim, foi assim, um romper. Foi quando eu tive que ajoelhar pra ficar na altura da criança e tive que convencer a minha criança a vir até mim, daí eu vi o quão era desconfiada. Então aí, ela, do meu ponto de vista, ela tem uma visão muito grande de constelação, né? Tem. Ela adora, ela adora, ela faz. Mim, eu conheço as linhas, né? Isso pra mim é quase... Tem gente que vai defender da PNL, mas a constelação fala isso, né? Quando você tá maior, pai e mãe sempre você vai ser maior que você. E muitas vezes a gente, por ter estudado, por ter feito isso, aquilo, fica maior. Sim. E aí, geralmente na constelação fala ajoelha, né? Pra você ver maior. Quem tá representando pai e mãe? E fala, você é maior do que eu, você me deu a vida, eu devo isso a você. Independentemente do que aconteceu. Sim. Né? Porque senão você desonra esse... Daí entra até um versículo bíblico, né? Honrar pai e mãe. Isso, honrar pai e mãe. Né? Então assim, e assim, quando você enxerga pai e mãe,
e atrás, e a voz, é uma montanha. Ela isso fez isso. Então, fez isso, então foi é a incrível. linha da constelação essa, né? É uma Foi linha muito incrível. forte. Então, assim, é aquela coisa, é uma forma de você trabalhar que te empodera de verdade, não é uma hipnose, assim, E, aliás, que hipnose também funciona muito, né? Eu acho muito Sim. legal, mas não é aquela coisa que vai só deixar você ali em transe e tirar você. Não, aqui é uma coisa que transforma. Sim. É uma coisa que transforma. Eu tenho na minha, eu não uso muito, já usei, né? Mas na minha formação de coach tinha uma técnica, que era a técnica das 3 cadeiras, né? E aí eu que fazia para os alunos, né? Para quem estava se formando ali. E eu chamava um aluno, né? Então, basicamente, vamos dizer que você chegasse, né? Aí você senta envezado comigo assim, né? E a gente coloca 3 cadeiras. Aí eu sempre brincava, porque ninguém sabia da técnica. Eu falava assim, bom, eu quero atender você, mas eu quero chamar aqui 3 pessoas. Me dá 3 nomes de pessoas que são referências para você. Ah, meu pai, a minha mãe e meu amigo X, né? Ou minha amiga X. Legal, eu falei, você quer saber? Eu vou chamar essas pessoas agora aqui. Aí a pessoa olha pra mim, tipo, né? O que ele vai fazer, impossível, né? E eu sou muito... a minha linha é do caminho mais concreto e objetivo. Então a pessoa tá estranha, né? Fala, o que ele tá fazendo aqui, né? Aí eu falo, levanta, por favor. Aí eu vou lá, eu falo, você vai sair da sala e me fala um pouquinho dessa pessoa 1 aqui, a do seu pai. Aí conta do pai. E eu atendo como pai. Aí eu falo, oi, tudo bem? Você é pai da fulana, né? Tal. Que legal que você tá aqui. Nossa, você precisa me ajudar. E a pessoa, ela entra no papel. Aí eu sento, ponho pra ela sentar numa cadeira. Não a cadeira que ela estava. E eu começo, o que você pensa da sua filha? Nossa, a pessoa, ela vai falando, e eu falo, tá, se você tivesse um conselho para dar para tua filha, o que você daria? Porque ela tá trazendo um problema para mim, ainda bem que ela não tá aqui. E tal, e tal, e tal. Me chamam os 3. Quando termina, eu falo, agora você vai sair, volta você e senta aqui. Ou desmonta, eu falo, não acredito, porque assim, foi impressionante, eu tava em outro lugar, um lugar que você não visitou. Né? Então a PNL ela tem esse poder, isso é uma técnica da PNL aplicada num desenvolvimento. Sim. E é transformador, né? É transformador. Foi incrível. Para mim, assim, eu falo, né, principalmente para os meus pais que estão ali mais próximos, tem a Natália antes e tem a Natália depois. E é incrível porque eu passei por situações, assim, que me levaram ao extremo em 2024. E aí, quando eu fui pro PNL, fiz o coach e tudo, eu voltei pro mesmo ambiente em que eu vivi aquela situação. Eu voltei, olhei e falei, gente, vocês continuam na mesma? Sério? É sério que vocês estão agindo assim? E às vezes eram pessoas mais velhas que eu. Eu olhava e falava, vocês estão agindo assim, gente, pra quê? Exatamente. Sendo que naquela mesmo ambiente, eu olhava e falava, eu sou isso sim, eu mereço isso, não, você tem razão, eu sou desse jeito. Eu comecei até a me impor, até enfrentar, né? Daí, isso, a minha mãe limites, exato. Minha mãe falou assim, Natália, eu preciso parar de ir brigar na faculdade com você. E chegou nesse ponto. Eu não enfrentava. As pessoas, o que elas falavam pra mim, eu tornava aquilo uma verdade. Sim. Sempre foi assim, e reconheço isso até mesmo pela questão da baixa autoestima que eu tinha. Sim. Quando eu fiz a bariátrica, eu comecei a mudar. Você é bariátrica? Fiz bariátrica, tem uns 2 anos, 3 aí. E aí, quando eu me permiti nessa sessão do PNL, eu peguei e falei, o quê? Você não tem o poder de apontar e falar pra mim, porque eu resolvi isso já com a minha criança interior. Exatamente. E é sensacional. As pessoas precisam viver isso. Eu brinco, né? Eu falo que o autoconhecimento salva, né? Ele salva. Autoconhecimento de verdade, né? De verdade, né? Então, você entender o seu propósito, você entender seus valores, suas necessidades, você entender os seus talentos, você entender seus limites. Né? E não é só para questões de relacionamento, né? Não. Isso elevou assim, até mesmo a minha empresa. Sim. Por uma mudança minha, eu consegui mudar um time, eu consegui motivar um time, eu consegui bater assim metas que eu não conseguiria. Sim. E tudo por quê? Porque eu fui lá, me resolvi com o que eu tinha que resolver. Exatamente. E é sensacional essa experiência. É incrível. As pessoas têm que viver isso. E as fases, né? Você falou de fases, né? Eu tenho vários olhares, né? Então, assim, um olhar pelas fases de vida, porque tem a pessoa que está sofrendo essa influência, que é uma influência arquetípica, né? Assim, por exemplo, crise dos 28, todo mundo vai ter de uma forma ou outra, né? Aos 33 também tem uma crise, tem uma coisa que acontece na vida. 31 anos e meio nessa cadeia, nessa parábola, tem
Você vê esse arco assim, 31,5, que vai até 63, então 31,5 é o topo da Tá montanha. bem no ápice. Então você está olhando, aí você começa a olhar mesmo para a finitude. Você pode olhar antes para isso, mas ali você está... E outra, começa a declínio hormonal, não é? Então os 30 e pouco já começa. Então começa você a olhar de uma forma diferente para a tua vida. Só que tem uma outra linha que vem daqui de cima e cruza. Então a gente tem essa e tem essa. Então você pega aqui, ó, 21 a 42, entende? Essa aqui é um espiritual. Né? Então, assim, o seu corpo, ele tem esse declínio, mas existe uma subida. Sim. Né? E a antroposofia é muito bacana, porque ela traz uns conceitos, né? Ela fala, por que o cabelo fica branco? Para atenuar a ruga. Né? Por que a nossa vista, às vezes, ela... Tem até uns memes, né? Que o cara fez aniversário de 40 e já não enxerga mais, né? Exato. Fiz 40 anos, já esticou o braço. É o pacote. A minha esposa foi na data, assim. Ela fez aniversário, ela fez 40... Ela falou, nossa, é impressionante, parece que virou uma chavinha. Eu falei, mas é... Tem e gente o pessoal fala isso também nos 25, que daí termina a formação do córtex pré-frontal. Isso. Todo mundo pega e fala, gente, fiz 25 no dia seguinte, tem um... eu senti terminar de formar. Então, né, vou até entrar nesse ponto também, mas dos 40, é interessante porque, sabe por quê que você começa a perder a visão na linha antroposófica? Para você começar a olhar para dentro. Caramba. Né? É legal isso, né? Você começa a enxergar menos para fora e mais para dentro, porque dos 42 aos 63 é o caminho da sabedoria. Então é um chamado para isso. Brinca, né? Que a mulher fica mais, ela fica mais ativa e o homem fica mais emocional. Né? Tem um lado também na antroposofia que a gente percebe, sabe? Claro que as energias feminina e masculina a gente percebe diferentes formas entre a humanidade. Mas naquele clássico, né? Da energia masculina, quem tem muita energia masculina durante um ciclo, nessa fase ele começa a trocar. Aí fica mais dentro de casa e o outro vai mais sair. Os 42, essa crise, né, da autenticidade que chama, a gente brinca, né, que vai comprar a Harley Davidson, né, vai deixar o cabelo crescer de novo, vai ter o videogame que não tinha, vira meninão, né? Exato. Essa crise... O famoso não saiu da quinta série. Isso, aí volta. Por quê? Porque agora tem condições de ter aquilo que não tinha aos 21, né? Agora que você falou dos 25 é muito legal, porque eu, por exemplo, eu fiz 3 faculdades, né? E aí a minha faculdade de administração, que eu entrei com 23 para 24, foi a melhor, assim, sabe que é aquela coisa que é aquele download, assim, aquela coisa que você fala, uau, que delícia, que conhecimento, que absorção, porque estava ali, né, numa outra formação. E eu sempre defendi isso, sabe? Que, na verdade, a gente tinha que escolher a nossa carreira nessa fase. Sim. Porque a gente tem... Se a sua formação neurológica ela está formada aos 25, por que a gente decide aos 17 o que vai fazer na vida? A chance de erro é enorme. Né? E por que se prega tanto que você já está atrasado? Você já está atrasado. Então, então, isso é uma coisa que eu sempre... Aí depois, por isso que eu encontrei na antroposofia muito lugar. Assim, eu falei, puxa, olha, isso aqui me representa, né? Muitos conhecimentos que eu busquei na vida me representou assim, coisas que eu já sentia, sabe? Por exemplo, a antroposofia, ela fala que a empresa é um organismo vivo. E eu falei, sempre acreditei nisso. Então ela fala que a empresa, o ser humano e uma organização é imagem e semelhança. Sim. Então uma empresa tem alma. Então como você tem algo que, se você para de se mexer, né, se uma hora você morre, tem alguma coisa que te movia. A empresa também tem, que é cultura. Então, tem a alma, tem essa cultura, tem essa alma também aqui. Você tem CPF, ela tem CNPJ. Você tem órgãos, ela tem departamentos. Você tem missão, visão e valores, ela tem missão, visão e valores. É a mesma coisa, é a mesma conexão. Né? Então, você fala, caramba, tem coisas que... Então, quando eu falei, me identifiquei com isso. Então, por isso que dá para constelar uma empresa. Você entende? Porque ela é um organismo vivo. Né? E a mesma coisa, quando eu olhei assim, falei, tá, mas a antroposofia, ela empodera muito para você fazer, terminou seus estudos, vai fazer um mochilão, vai para fora, vai conhecer o mundo, vai tragar o mundo, também, vai se conhecer e aí você decide. Por que você vai, né? Por que você tem que decidir agora? E a nossa cultura inteira, aí começa vestibular e começa não sei o que, aquela pregação. Desde já que deixa a criança entra ansioso, no né? ensino médio. Hoje, pelo que eu vivi, né, o que eu sinto também de algumas pessoas, eu tenho profunda empatia. Assim, eu olho e falo, é uma fase que eu não quero voltar, sabe? Assim, para ter que escolher uma carreira, aquela pressão de acertar, de passar no vestibular, de ser bom. De ser reconhecido só se você passa no vestibular, se você passa numa federal. Eu ia falar isso. Porque, olha, a pressão que né? E
E os próprios alunos fazem isso. Claro, eu não vou criticar, né? Cada um. Sim. Mas tem os jogos da medicina, aí junta a federal e a particular. Sim. A federal fica atacando a particular, porque fala que é mais fácil passar no vestibular da particular, né? Você é filhinho de papai. Então, assim, eu não estudei pra estar lá. Só que se a gente pegar também uma questão cultural, se você olhar pra quem tá dentro da federal, teve tempo pra estar estudando e conseguir entrar. Exatamente. Não, é uma inversão. Eu já falei isso, eu sei que eu sou criticado por isso, mas é claro isso, né? Então, se você vai, não estou dizendo todos, tá? Não estou generalizando, mas a maior parte, o que está falando isso da federal que passou, estudou na particular, na melhor particular. Então, e muitas pessoas que estão na particular estudaram sem pagar. Exato. Entendeu? São pessoas, tem assim, pessoas inteligentíssimas na minha turma, que são de ProUni e FIES, que trabalham à noite para fazer a medicina integral ao longo do dia. Você vai puxar a fundo, é aquela pessoa que precisou trabalhar para sustentar a casa, sustentar irmãos, ajudar pai e mãe. Aí você pega e fala, querido, quem que é o filho do papai? Exatamente. O que conseguiu ficar estudando no cursinho por anos? Tudo bem, eu sei que eu também fiquei estudando anos no cursinho. Só que, gente... Mas não tá ali nessa linha cutucando e julgando, na exatamente. Verdade, né? E desde já... E agora eu vejo assim, né? Tenho priminhos mais novos. Eu vejo a pressão que se coloca e a ansiedade que se cria já neles, até mesmo pela questão de eles terem já um celular aos 5 anos de idade. Exatamente. Aí já tem acesso a muita informação precocemente. Seja, quando você entra no ensino médio, desde o primeiro dia já ficam te falando de vestibular, de redação, de que você tem que passar, de que isso, que aquilo. Do que você vai ser, né? Do que você vai ser. Aos 10 anos você já tem que saber o que você quer, você tem que ter o norte. Gente, se acelera tanto. E aí eu tô vendo tantas pessoas da minha geração frustradas. Total. Porque às vezes estão lá na faculdade. Frustradas e algumas doentes, tá? Exato. Na minha faculdade é raro quem não toma remédio. Exatamente. Porque assim, ou tá lá porque é sonho do pai e da mãe, ou porque os pais são médicos e precisam continuar legado e tem aquela pressão de continuar legado, ou então se são pessoas assim como eu, que escolheram de fato, porque é de vocação, se sente tão pressionada pelos de cima que eu fico assim, eu tenho que ser boa a todo momento, eu não posso errar, não posso falhar. Exato. E os próprios professores falam, né, você tem o CRM, pra você tirar uma vida, é rápido. Qualquer erro, você matou alguém. Você vai fazer uma prova, tá a professora gritando na sua cabeça, tá morrendo. Você fica, gente, calma, eu tô no cenário controlado, o que aconteceu? Exato. E eu fico assim, gente, eu tenho 24 anos, por que já tá nessa pressão? Exatamente. Eu não tenho que ser a melhor agora. Exatamente. Eu tenho que fazer. Tem uma vida enorme pela frente, sabe? Tem como eu falei, assim, existem influências, existe uma questão comportamental, existe a fase de vida, existe os padrões sistêmicos que a gente vive. Sim. É tanta coisa junto e misturada, a nossa vida é muito complexa para colocar num plano cartesiano, linear, falar é assim que tem que ser, essa é a fórmula do sucesso, faz isso que você vai ganhar não sei quantos milhões. Meu, não é assim. por aí, né? Não é por aí. Então, assim, e no fundo, eu sempre falo isso, né? A vida não é para ser difícil. Não é para ser difícil. Só que tem um inconsciente coletivo puxando isso, né? Se você não ralar, se você não sofrer, não vai valer a pena. Então, hoje, muitas pessoas, inclusive pela parte da constelação, acontece isso. A pessoa começa a ganhar dinheiro, ela perde porque ela não se sente merecedora daquilo. Porque eu ganhei fácil. Como assim? Eu trabalhei 3, 4 horas e eu ganhei todo esse dinheiro? Sim, tudo bem, tá tudo bem. E tá embutido até mesmo na cultura, né? De, por exemplo, você investiu anos na sua carreira, aí você vai lá e fala, não, uma sessão comigo é R$2.000. A pessoa fala, que isso? Que absurdo! Você quer ficar lucrando em cima do seu... Exatamente. Gente, eu investi, meu conhecimento tem um valor. Total. O quanto vale isso? Então, mas é cultura, que você falou, é cultura. É um julgamento de valor. E aí que a pessoa... Aí tem os dois lados da história, né? Que a pessoa ela tem que saber o valor dela, ela tem que saber colocar... Sim. Eu sempre, quando eu trabalho precificação de empresa ou de pessoas que vão vender o seu serviço, eu falo, como é que você fala do seu valor, né? Vende para mim, fala teu valor, fala teu preço, né? O preço do teu trabalho. E a pessoa geralmente engasga mesmo. Né? Então, porque ela já não sente, internamente não vale. Eu falo, você nunca pode... A gente pode, aí sim pode virar uma consultoria de eu entender que aquele valor é baixo e trabalhar isso mentalmente. Mas existe um outro lado de um trabalho de desenvolvimento de como a pessoa entende o valor dela.
De como que ela coloca. Isso não é só vendendo, não, é pra vida. Exato, sim. É como que você coloca isso nas relações, né? De amizade, relacionamento, dentro de uma empresa, né? Como o seu corpo fala no ambiente que você tá, né? Exatamente. Quanto que você... Eu falo que é permissão mesmo, né? Então, a pessoa pede desconto. Eu acho tudo super deselegante pedir desconto, sabe? Eu acho deselegante mesmo. Eu já falei, tá bom, pessoal, olha, eu tô achando deselegante se você falar isso comigo. O que eu posso fazer em relação a entender a sua necessidade, a gente pode diminuir o tempo de trabalho, a gente pode mudar o formato. A gente vai se adequando, se ajustando. Mas desconto eu não dou, né? Eu falo, e você me desculpa porque isso é para você também. Eu estou dizendo isso para você também. Então, eu ajudo a educar nesse sentido, porque a gente foi estimulado, né? A nossa vida a pedir desconto, que é legal, é bonito, né? Exato. Mas até mesmo pelo método de ensino que tem no nosso país, né? Por exemplo, vou pichinchar, né? Não pessoa... se ensina a ser empresário. Exatamente. Se ensina a sair, ser CLT, concursado e se aposentar. Exatamente. Mas não se pensa no e se eu for o gerador de oportunidade? Exatamente. Tanto que é uma grande diferença, assim, né, dessas escolas caríssimas, de mensalidades absurdas, porque daí eles ensinam as pessoas a pensarem. Não elas serem os guiados ali, né? Fazerem de fantoche. Exatamente. E, infelizmente, também tem a questão financeira do nosso país, socioeconômica, né? Que a maioria não tem acesso a esses recursos, né? Só que isso eu sempre debati em casa. Eu falo pra minha mãe, eu falo, mãe, eu sou o pontinho fora da curva, mas eu sempre debati. Mas é cultural isso, né? Você vê assim, tem aquela coisa icônica, né, americana, que eu vi isso eu sou empreteco pelo Sebrae. Você já ouviu falar do empreteco? Já. Eu sou empreteco, né? Então eu sou lá de trás, né? O meu foi 9 dias de imersão, demorei 2 anos para poder controlar minha agenda para poder fazer isso. E para mim bate qualquer MBA, né? O Empretec, para mim, então, a gente só busca Empretec quem é de um empreteco, tá? A gente não tem divulgação do Sebrae sobre isso. Então, para mim, é um seminário, assim, é uma escola mesmo. E eles contam, né, que... Eu lembro até hoje disso, porque me marcou. Que eu já vi várias vezes filme americano que tá a criança lá, né, que tem a limonadas. Aí o que acontece ali? Tem a limonada, passa o americano, o que ele faz? Ele pega $1 lá, $2, não sei, paga e conversa com a criança, né? E fala, como é que você fez? Né? De onde você pegou esse limão? Como que você comprou isso? Né? Aí, às vezes, a criança fala, porque eu peguei aqui de casa. Tá, mas agora você tem que pegar esse dinheiro aqui e comprar limão para... tá na cultura empreender. Exato. No Brasil, o que é? Esse trabalho infantil... Nossa, exploração. Os pais estão... Nossa, olha só. Ai, que judiação, olha só os pais. E a criança que quis fazer a brincadeira, querer vender alguma coisa, vender pipa e tal. A gente sufoca, né? Então, os talentos. Não tem um estímulo para você empreender. Não tem um estímulo. Eu sou formado em administração. E assim, até o professor me descobrir que eu era empresário, demorou. Porque eu fiz ênfase, eu fiz uma especialização em ênfase em negócios. Só que eu já era empresário. Então, assim, a ideia é assim, talvez alguém daqui vire empresário. Mas não. Uma professora uma vez perguntou, tem um empresário aqui no grupo? Por acaso tem alguém que tem empresa aqui? Aí eu falei, olha só, a primeira professora que, depois de não sei quanto tempo, que se interessou de saber se tem alguém ali empreendendo. Né? Porque esperando que todo mundo ali fosse só... Legal ser funcionário. Faz parte do nosso sistema ter funcionário público, ter funcionário de empresa privada, Sim. Você ter empreendedor, você ter os autônomos. Legal. Mas não é da cultura. Não é da cultura provocar isso. E, de fato, por isso que quando eu falo que eu trabalho 2 dores, né? Dor de carreira, que é quem é executiva, e dor de dono, e dor de dona. Eu falei, dor de dono, brinco assim, que tem, ainda os funcionários, ele tem algo para pedir, né? O RH, a empresa, né? Os empresários ali e tal. Agora, empresário aqui não tem para quem não, é Deus. Eu falo, aqui para cima. Né? Você tem que colocar como chefe aqui para cima, porque não tem algo que ajuda ali. Não tem. Então, assim, você precisa... E aí que eu acredito no poder do relacionamento. Por isso até do BGB, do Golfe, né? É trazer empresários para poder trocarem, né? Falarem das mesmas... E é a mesma dor. Geralmente é a mesma dor. É a mesma dor. Quando você vê, tá tudo no mesmo barco. Exatamente. Porque não tem escola. Assim como para pai e mãe, né? Você vira aprende na raça, né? Aprende ali. Alexandre, eu vou te deixar para um segundo episódio para a gente falar mais ainda do seu BGB e da constelação.
Você viu que rendeu aqui, né? Rendeu pra caramba, gente, é muito gostoso. Eu adoro falar de programação neurolinguística, eu viajo nesse assunto, então pra mim é sempre prazeroso. Eu vou deixar o pessoal no mistério, Tá. pra gente continuar esse assunto. Eu queria agradecer a sua presença, foi muito gostoso o bate-papo, eu adorei. Sim. Por favor, vamos continuar esse assunto, é maravilhoso. Muito legal. Se você quiser deixar suas redes sociais, deixar da sua empresa também, fica à vontade, a câmera é toda sua, pessoal. Primeiro, agradecer. Eu adoro esse modelo aqui, tá? Porque é um modelo que não vem pergunta para eu estudar, né? Né? Então é natural, é orgânico. Eu gosto muito de coisa orgânica. Meus trabalhos de desenvolvimento são muito orgânicos, né? Eu falo, a coisa tem que nascer, né? A conversa, ela flui, né? Ela acontece. Sim. Então eu adoro esse tipo. Então, muito obrigado. Foi maravilhoso estar com você aqui. O meu Instagram é um Instagram novo que eu tô agora, que é Ale Carmona Oficial, que é muito voltado mais para essa questão de mentoria, né? Então ali eu tô colocando uns vídeos bem interessantes. Ontem eu coloquei um, né, inclusive do Dia das Mulheres, sobre uma crença, né? E assim, deu acho que 600 e poucas curtidas de cara. Então, de fato, ele viralizou, por quê? Porque é uma crença do feminino, né? Então, eu estou trazendo algumas coisas eu levanto muito essa bandeira, né? Então, estou no mês das mulheres, falando um pouco dessa energia feminina e tal, e muita coisa de carreira, de desenvolvimento, de liderança, sobre propósito, sobre transformação. E o BGB, que é esse grupo, o BGB é uma empresa que trabalha desenvolvimento pessoal e profissional, que usa o Golfe como ferramenta, é um encontro por mês, o próximo é agora dia 27 de março, e a gente tem um encontro por mês, estão super convidados aí, BGB Nacional, né? Aí esse é o nosso Instagram, acho que por aí já dá para... E aí não sei se vocês colocam contato, alguma coisa. A gente coloca assim. Fique à vontade também, tá bom? Pessoal, obrigado, viu? Esse foi o episódio de hoje. Por favor, deixem aí comentários, deixem suas dúvidas também, que no próximo episódio a gente vai responder todas elas. Vão lá, sigam a empresa, sigam o Alexandre, tirem dúvidas com ele também, procure saber o trabalho, porque, sério, PNL é incrível, desenvolvimento humano é libertador, não só em negócios, mas para os relacionamentos pessoais também. E eu vejo vocês no próximo episódio.